Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus envolva seu pensamento para que todos juntos possamos formar um contexto vibratório de muito amor, de muita paz, sustentando as necessidades de cada um de nossos irmãos. Hoje nós vamos ler do Evangelho Caridade para com os Criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidas, se arrependerem, como também vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos se lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leve considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis a sempre e em todas as coisas para com vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais e a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para os mundos infelizes, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve-se expurgar de sua presença na terra, muito branda, e para um ser de tal espécie, a morte que lhe inflige não nos é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade? Estender-lhe-ia a mão? Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada com a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por eles. Isabel de França, Paris, Havre, 1862. Pai amantíssimo, eis-nos aqui a elevar o nosso pensamento para vos agradecer os ensinamentos diários que têm modulado o nosso pensamento com outras vibrações. Que os nossos olhos
possam olhar como espírito para as dores e as dificuldades de cada irmão, assim como temos pedido que o seu olhar seja para nós um olhar de benevolência. Jesus, Mestre querido, que veio a serviço do Pai para nos ensinar a amar, a perdoar e a reconciliar. E que nesta manhã sejamos fortalecidos para compreender as nossas diferenças, nossas desigualdades, mas acima de tudo perceber que todos nós somos capazes de minorar a dor do nosso irmão com as nossas vibrações, com a nossa palavra e com o nosso desejo de amar e servir. Com esse propósito divino, Jesus, é que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e que esta manhã seja para todos nós um porvir de força, de paz, de compreensão e de muita esperança. Que assim seja. Amados e queridos irmãos, nós vamos ver que essa lição mexe muito conosco, porque ainda estamos num mundo cheios de dificuldades, um mundo de provas, de tantas desigualdades espirituais. Mas Kardec, na sua misericórdia para com todos nós, ao codificar a doutrina, busca nesta mensagem deste espírito amoroso que é Isabel de França, para nos mostrar que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus, que Deus deu ao mundo. Esse Pai amoroso nos enviou Jesus para nos explicar, nos ensinar de forma tão primorosa o que é a caridade. Ele que não falou apenas, mas exemplificou, vivenciou, e mesmo na sua hora derradeira, ele fica entre dois ladrões, procurando vibrar por eles, até que um deles pede clemência, amparo. E nós percebemos que muitas vezes trazemos ainda a dureza de nossos corações, pedindo justiça para os crimes, para aqueles que ainda não compreenderam o amor e nem a lei de Deus. A nossa justiça não contempla com o amor divino, não é apreendendo ou trazendo outras situações, até mesmo que nos constrange, que é o sistema penitenciário que hoje conhecemos. São irmãos nossos que estão na peregrinação divina de sair dos instintos grosseiros, das paixões rudes, para procurar o caminho da redenção. E por meio da reencarnação, a misericórdia divina lhe concederá sempre uma nova oportunidade para compreender. Portanto, o amor que nós trazemos em nosso coração devem também se estender a estes espíritos que, por falta de experiência, de vivência, de construções, ainda se prendem aos crimes de toda sorte. E nós, para que a gente possa compreender quando o Evangelho nos convida, não julgueis, ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados, em que sem cessar incorreis. Por quê? Porque nós não sabemos também a nossa condição espiritual. Quantas vezes fomos perdoados? Quantas vezes recebemos a indulgência? E hoje, sem saber qual é a posição espiritual daquele nosso irmão, nós julgamos sem saber o que nível de compreensão ele tem. E a caridade sublime que Jesus ensinou também nos ensina a benevolência, a sermos benevolentes para com o nosso próximo. E nós sabemos que todos aqueles que ainda vivem pela criminalidade, eles não conhecem Jesus, não conhecem Deus,
não interpretam as suas lições, as suas palavras. E nós sabemos que qualquer ato que nós fizermos, contrários à lei de Deus, talvez recebamos uma punição muito maior do que esta que nós conhecemos na lei dos homens. Porque aquele que conhece Jesus, aquele que tem o Evangelho no seu coração, jamais pode ofender quem quer que seja, e ainda mais, jamais pode tirar a vida ou fazer qualquer ato que constrange a dignidade e a moral humana. Então, nós estamos no momento em que o nosso olhar tem que ser para o Espírito. Temos sido convidados a ter olhos de ver, conforme Jesus nos disse, para que nós possamos compreender a extensão do amor do Mestre e o que seja amai-vos uns aos outros. É preciso que, quando nós falamos em amai-vos uns aos outros como filhos do mesmo Pai, nós devemos reconhecer que todos nós temos diferenças. E nessas diferenças, muitas vezes, estão aqueles espíritos infelizes que ainda não compreenderam a lei do amor. E a felicidade para eles ainda se está nas conquistas do homem e não nas conquistas do espírito. Por isso roubam, matam. É tudo isso em função de uma ilusão, de um egoísmo, de uma grosseira, de um instinto ainda tão primitivo. Mas nós sabemos que a presença de Jesus no planeta Terra foi uma presença para renovar o nosso olhar para a imortalidade. Foi Jesus que veio nos mostrar que a vida continua e foi o Mestre que nos veio ensinar que fora da caridade nós também não conseguiríamos nos libertar. E o que adianta termos tanto conhecimento se não temos essas virtudes ainda alinhada com a lei de Deus dentro de nós? Então, muitos espíritos hoje que são revoltados, que trazem impureza nos seus corações, eles são levados, conduzidos a mundos inferiores, aos mundos que vão lhe dar força para que eles possam crescer. Nós estamos vivendo hoje no mundo de provas e expiação, mas essas provas e expiações, quando forem bem compreendidas, especialmente pela educação, nós vamos nos libertar dessas dores que muitas vezes atrofiam a nossa capacidade de pensar, de sentir e de amar. É preciso que a gente compreenda a verdadeira caridade, para que a gente não venha a julgar e nem a fazer qualquer pensamento contra os atos dos nossos irmãos, porque pode ser um espírito miserável e que está aqui na Terra agora para expurgar e para sentir o valor do outro em sua vida, pois os exemplos que eles podem observar ficarão permanentes na sua vida e, quem sabe, mais tarde, eles poderão responder por ações mais dignas. Então, o Evangelho diz assim: não, é um miserável que deve se expurgar da sua presença na terra, muito branda, e para um ser de tal espécie, a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Porque quantas vezes ainda temos visto, né, em países com a pena de morte, quem somos nós para julgar? Quem somos nós ainda para desejar a pena de morte de um amigo, de um irmão nosso? E isso mostra também o nosso nível de evolução, a nossa distância do amor, da caridade. E foi Jesus que veio nos mostrar, né, que era preciso que a gente compreendesse a importância desses espíritos menos felizes que estão ao nosso lado. Ele, então, a Isabel de França nos diz, lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade e estender-lhe-ia a mão. Foi isso que Jesus fez e foi isso que Jesus continua fazendo por nós. E o Evangelho nos diz, em realidade,
Não podeis fazer o mesmo, porque não temos essa evolução, não temos essa compreensão, mas pelo menos podeis orar por eles, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Portanto, a oração nossa em relação a esses irmãos deve ser constante, porque toda oração ela tem um mérito para quem faz e para quem recebe. E os benfeitores que levam e que trazem essas vibrações muito farão para o bem-estar dos nossos irmãos. Nós temos que observar quando Paulo foi para a prisão, Jesus apareceu para ele porque os homens o via como um carrasco, como um inimigo, e Jesus, na sua grandiosidade, o vê como irmão. E ali estava o apóstolo querido, que veio para ensinar, passando as crueldades do mundo. Então, meus amigos, nós todos precisamos valorizar as oportunidades que Deus nos tem dado. E tanto o vosso próximo, com o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por eles. Este é o nosso papel. E é para eles que nós dedicamos esse evangelho na manhã de hoje. Que esses espíritos recebam as nossas vibrações do fundo do nosso coração, para que o exemplo, a misericórdia de Deus possa situá-los em nosso caminho. Assim, Jesus, agradecidos por esta oportunidade, pedimos aos benfeitores que nos envolva com as vibrações do passe, sustentando esses propósitos sublimes que o Mestre veio nos conceder. E que a paz augusta estenda a todos os lares, nas penitenciárias, e que onde houver a água, Jesus, ela possa ser fluidificada para aqueles que vão ingeri-la. Que sejamos benevolentes e caridosos para com todos. E assim, Mestre, sentindo a necessidade desses irmãos em nossos corações, desejamos que este Evangelho, a vibração de todos nós, se transforme em bálsamo suave aos irmãos tão infelizes por não conhecer as bem-aventuranças e a lei de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amigos, recebo com muito carinho as nossas vibrações em seus corações. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, na personalidade de Eurípedes, te agasalhe, levando aos corações de todos os nossos irmãos a fé, a coragem e o amor. Fiquem com Deus, citamos todos agasalhados pelo amor do Pai. Que assim seja.